Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Pablo, eu sou contador e tenho a certificação CPA 20. Sejam muito bem-vindos ao canal Estuda Grana. Hoje eu vou falar sobre fundos imobiliários, especificamente por que não investir em fundos imobiliários. Pessoal, hoje em dia o pessoal fala assim, vamos investir em ação, vamos investir em fundo imobiliário. Pessoal, isso é renda variável, ou seja, o próprio nome já fala, a renda pode variar para cima como pode variar para baixo. Agora tem uns pontos bem particulares sobre fundo imobiliário que são muito arriscados e ninguém dá ouvido a isso. O primeiro ponto, pessoal, é em momentos de crise, os fundos imobiliários já se mostraram agora na pandemia que eles não são tão resilientes assim. Muitos fundos perderam assim, o valor de cotação de uma forma muito grande, principalmente porque com a pandemia o pessoal parou de alugar imóveis. Então, assim, a procura reduziu por alugar imóveis. Também existe a questão, se você for observar, a questão assim, de comprar imóveis. O pessoal também parou um pouco de comprar imóveis. E lembrando, né, pessoal, que quando tem essas épocas de crise, a primeira coisa que o pessoal para é de comprar imóveis, de alugar. Muitas pessoas, às vezes, que têm um contrato de aluguel, elas entregam o imóvel, ou seja, cancelam esse contrato, pagam a multa, né? Entrega esse contrato, então assim, é muito complicado essa questão de fundo imobiliário na época de crise. E outra coisa também que a gente pode observar, aqui nos últimos tempos, agora falando sobre situações agora corriqueiras dos últimos tempos, a loja americana ela está entrando um processo de recuperação judicial, né, em falência. E aí o que você pensa? Já foi comprovado agora pelo noticiário que ela não vai estar pagando os aluguéis, porque ela está com esse problema, né? Financeira aí, que ela está entrando em insolvência. Então, assim, entrando em recuperação judicial. Então, eles vão parar de pagar os aluguéis. Então, assim, muitos shoppings, né, que são fundos imobiliários, já não vão receber esse aluguel. Ou seja, vai tomar esse cano aí da loja americana. É lógico que os aluguéis de shopping são empresas melhores, mas, por exemplo, a loja americana é uma empresa, até pouco tempo atrás, aí, muito benquista. Ela tinha um rate elevado, mas agora, depois dessa descoberta desses 40 bilhões, né, de furo, isso atrapalhou muito essa questão da loja americana, inclusive ela tentando recuperação judicial. Outro ponto que a gente não pode esquecer, o pessoal fala muito, fundo imobiliário não tem imposto de renda. Isso é mentira. Fundo imobiliário tem imposto de renda sim. Ele não tem imposto de renda sobre os dividendos. Quando você recebe esses proventos, esses dividendos mensais, né, dos aluguéis, enfim, esses proventos mensais, aí sobre esse provento não tem imposto de renda. Mas o fundo imobiliário tem imposto de renda sim, porque, inclusive, é uma coisa até interessante ouvir isso, né? Porque o imposto de renda sobre o fundo imobiliário é até maior, né? Em vez de ser 15%, é 20%. Nas ações é 15%. E nos fundos imobiliários é 20%. E o fundo imobiliário os fundos imobiliários ainda têm uma particularidade. Porque se você vendeu o fundo, sei lá, vendeu 20 mil reais de fundo, 10 mil reais de fundo, 5 mil reais de fundo, você vai ter que pagar 20%, né, sobre o lucro dessa operação, caso tenha lucro, é lógico, né, pessoal? Porque só vai ter imposto de renda se tem lucro. Agora, nas ações nesse aspecto, elas são até bem melhores. Por quê? Se você pensar bem na questão das ações, você tem isenção até 20 mil reais. Então, se você vender até 20 mil reais em ações, você não tem incidência de imposto de renda. Então, assim, isso mostra mais uma questão, assim, que o fundo imobiliário, além de pagar imposto de renda, paga com a alíquota maior, paga a alíquota de 20% e não tem um range de isenção. Se você vender até 20 mil reais em fundo imobiliário, você tem imposto de renda do mesmo jeito. Agora, ações não, você tem essa isenção. Então, mais um ponto para mostrar que esse negócio de fundo imobiliário é muito complicado. E, pessoal, também tem uma questão, agora também, falando de situações agora corriqueiras que está acontecendo mais recentemente, com essa queda da inflação, os fundos imobiliários referentes a fundos de papel, que é IPCA mais algum prêmio, tudo, com essa baixa, né, tanto da expectativa da inflação, quanto a inflação caindo mesmo, esses fundos perderam muito valor. Por que perderam valor? Porque se a inflação lá era 10%, 9%, agora está em torno de 5%, então o investidor, ele já, com esses papéis, ele observa assim, que isso está perdendo, que o fundo está perdendo essa rentabilidade, essa remuneração. Então, outro ponto é essa questão de fundos, né, atrelados em papéis.
E fora, né, pessoal, que recentemente aí vocês verem que tem alguns fundos aí que caíram mais de 50%, 40%, fundo de investimento. Então tem que tomar bastante cuidado com isso. E é aquilo que eu sempre falo. Outra coisa assim, sobre ações, né, também, fazendo um paralelo entre fundo imobiliário e ações. Ações se mostram muito mais explosivas na questão de aumentos, né, também na questão de quedas. Né? Agora o fundo imobiliário, ele, assim, por mais que ele aumenta, ele chega a dobrar, alguma coisa assim, o valor é uma coisa mais difícil. Agora a ação, ela já tem essa particularidade de ela ser mais explosiva, tanto para cima como para baixo. Então, dentro dessas questões de ação, ainda, se for ver na renda variável, eu acho que ela é mais interessante. Agora, muita gente fala assim, para começar primeiro com fundos imobiliários. Pode ser interessante? Pode, mas tem que ser levado todos em consideração. Igual o pessoal fala muito assim, é melhor investir no fundo imobiliário que investir no imóvel. Então tem que tomar cuidado com isso aí, pessoal, porque o que acontece? O imóvel, por mais que ele desvaloriza, você vai fazer um contrato de aluguel lá, você vai ganhar R$1.000 de aluguel, R$1.500 de aluguel, todo mês você vai estar ganhando isso, passa um ano, é corrigido pelo GPM, pelo NPC, por algum índice monetário. Agora o fundo imobiliário, o que acontece, pessoal? Eu vou comprar um fundo imobiliário que pode valorizar, mas também ele pode perder valor. E aí se você tinha lá um rendimento, vamos colocar nessa mesma linha assim, de R$1.500 por mês, dependendo do tanto de papéis que você tem nesse fundo, quando o fundo vai perdendo valor, pessoal, esse provento, na maioria dos casos, né, ele segue essa proporção. Por exemplo, caiu o valor lá em 10% do imóvel, da cotação, né, caiu 10%, então provavelmente tudo leva a crer que esse percentual também que você ganha de proventos mensais também caia. Ao contrário também é possível, o contrário também é verdade. Você pode ter um aumento no valor da cotação do seu fundo e também você pode ganhar um percentual maior. E esse percentual normalmente, pessoal, ele nunca fica fixo, não, ele varia. Então, no aluguel de um imóvel, você tem essa particularidade que ele mantém sempre essa linha de raciocínio. Beleza? Então é isso, pessoal. O vídeo fica por aqui. Gostou do vídeo? Achou interessante? Tem alguma dúvida sobre fundo imobiliário? Por favor, faça pergunta aqui, tá? E compartilhe com seus amigos. Um grande abraço!